Quando eu estava no primeiro período da faculdade, na graduação em comunicação social, eu tive uma aula de filosofia, de história do pensamento, em que a gente estudou Nietzsche com meu querido professor Remo, que virou meu amigo. A gente estudou Nietzsche, a gente também estudou Platão, o Banquete, voltamos para os pré-socráticos, estudamos Schopenhauer, mas o que mais me marcou foi a leitura do Zaratustra e como que a transvaloração dos valores proposta por Nietzsche, como que a sua crítica à tradição ocidental, à tradição metafísica, que deprecia o mundo, e como que o tempo participa disso, a nossa concepção de tempo linear, de passado, presente e futuro, isso mexeu muito com a minha cabeça, de modo que foi o que mais me impeliu a me aprofundar no Nietzsche e estudar filosofia e vir trabalhar com filosofia eventualmente, não naquele momento. Hoje eu estou fazendo meu doutorado sobre Nietzsche, inclusive. Mas eu queria falar com vocês nesse vídeo sobre o Eterno Retorno, particularmente, porque eu acho que é uma ótima mensagem. Ela é muito maior do que isso, e talvez o Nietzsche ficasse até chateado de ver o seu Eterno Retorno sendo proposto aqui como uma mensagem de fim de ano, mas que não seja apenas uma mensagem de fim de ano para ser esquecida no dia 5 de janeiro. Que você consiga assimilar isso e internalizar esse ensinamento, que é uma das coisas mais profundas que se pode aprender com filosofia, pelo menos que eu aprendi com filosofia, que pode parecer por um aspecto um mero exercício mental, e por outro, essa coisa profunda e paradigmática que redime a maneira que você experimenta o tempo presente. Bom, o Eterno Retorno aparece pela primeira vez na Gaia Ciência, no aforismo que eu vou ler agora, o peso mais pesado, o 341. Eu preciso de uma nova edição da Gaia Ciência urgente. Olha só, a folha está caindo já. Mas, como diz o meu orientador, é bom ter os livros assim, porque significa que eles foram usados. Se os livros do Nietzsche têm que ficar assim, portanto. O peso mais pesado nos conta o seguinte: e se um dia ou uma noite um demônio te seguisse em tua suprema solidão e te dissesse: esta vida, tal como a vives atualmente, tal como a viveste, vai ser necessário que a revivas mais uma vez e inumeráveis vezes, e não haverá nela nada de novo, pelo contrário, a menor dor e o menor prazer, o menor pensamento e o menor suspiro, o que há de infinitamente grande e de infinitamente pequeno em tua vida, retornará, e tudo retornará na mesma ordem. Essa aranha, também esse luar entre as árvores, e esse instante e eu mesmo. A eterna ampulheta da vida será invertida sem cessar, e tu com ela, poeira das poeiras. Não te jogarias no chão, rangendo dentes e amaldiçoando esse demônio que assim falasse? Ou talvez já viveste um instante bastante prodigioso para lhe responder: tu és um Deus e nunca ouvi coisa tão divina. Se este pensamento te dominasse, tal como és, te transformaria talvez, mas talvez te aniquilaria. A pergunta: queres isso ainda uma vez e um número incalculável de vezes? Esta pergunta pesaria sobre todas as tuas ações como o peso mais pesado. E então, como te seria necessário amar a vida e amar a ti mesmo para não desejar mais outra coisa que essa suprema e eterna confirmação, esse eterno e supremo selo. Então, se você pensa que tudo que você está vivendo, você vai viver infinitas vezes, eternamente, assim como você já viveu infinitas vezes, eternamente, isso significa que você deve prestar muita atenção em como você está vivendo a sua vida no presente. Porque é a vida que você vai estar sempre vivendo. Agora, vendo esse vídeo, pensando sobre isso, pensando sobre Nietzsche, tudo que está acontecendo é exatamente igual. Então, ele não está propondo o eterno retorno como uma teoria científica. Isso chega a ser esboçado como hipótese no espólio, mas não é o que é relevante em Nietzsche. O relevante do eterno retorno é o seu aspecto existencial, é esse seu aspecto de como que você vai viver a sua vida a partir dessa brincadeira, né? Então, pensa, por exemplo, na crítica ao cristianismo. A gente está aqui numa peregrinação, a vida boa vai ser o reino dos céus, que é lá depois, no pós-vida. Essa vida, então, é um mundo decaído, é coisa passageira. A gente tem que peregrinar para ser salvo.
Essa é a crítica dele. Está sempre adiando a felicidade. Volta no marxismo. Sem Deus, mas também adiando a felicidade para a utopia, para o mundo, para a sociedade sem classes. Ou então pro Kant, no iluminismo, falando do progresso, né, da história universal de um ponto de vista cosmopolita, tudo vai ficar bom, tudo vai melhorar. Então está sempre adiando, todo mundo adiando a felicidade. O eterno retorno é a forma de pensar como que a gente pode reconceber o tempo de modo a se reconciliar com o agora, que é o único tempo que existe. E assim, em vez de ser uma linha, vira um círculo, ou melhor, um ponto que é sempre presente, passado e futuro, que é sempre o único tempo possível, que é sempre a experiência da imanência, da realidade. Então é isso que o Nietzsche queria resgatar para a cultura ocidental e que é o derradeiro ensinamento da mesma filosofia que começa lá com a morte de Deus, chega na vontade de poder e chega no eterno retorno como a dimensão que faltava para ser transvalorada, digamos assim, que é a dimensão do tempo. A vontade não pode querer para trás. O que aconteceu, aconteceu. Você não pode viver a sua vida remoendo isso, você não pode mudar o que aconteceu, você tem que instaurar o eterno retorno e aprender a amar o que aconteceu. É mais do que uma aceitação, é mais do que apenas suportar. Como ele diz no Etiomo, falando do amor fati, que é complementar ao eterno retorno, é amar o negócio, é amar a vida, o mundo que você conhece tal como você o experimenta aqui. Então, para esse novo ano, não seja como aquele, por exemplo, funcionário do McDonald's ou do Burger King, que eu falo no meu livro, que nós ocidentais vivemos, mesmo pessoas com melhor condição, melhor renda, melhores empregos, vivem pensando nisso, adiando a felicidade. Eu vou ser feliz na hora de bater o ponto. Sempre que eu vou num fast food, eu escuto conversas assim. Não vejo a hora, faltam 4 horas, não sei o que, esse fim de semana. O mesmo se estende ao burocrata no escritório, ou o que quer que seja. Eu vou ser feliz no fim de semana, eu vou ser feliz no happy hour, eu vou ser feliz na hora de sair do emprego, eu vou ser feliz nas férias de fim de ano. Então, encontrar uma maneira de fazer com que a nossa vida seja a vida que nós queremos viver agora. É claro que há obstáculos, empecilhos socioeconômicos, especialmente para a realidade do Brasil, para isso, mas Nietzsche não está falando no âmbito econômico, como Marx, por exemplo. Nietzsche está falando no âmbito existencial. Encontre uma maneira de instaurar o eterno retorno na sua vida, de modo tal que a vida que você está vivendo agora seja a vida que você quer viver para sempre. Se você quiser saber mais sobre Nietzsche, no meu livro Ser Ateu, que está disponível para download na Amazon por apenas R$ 6,99, que mostra como que é possível uma vida plena, ética e espiritualmente, sem religião. Nesse livro eu falo muito sobre Nietzsche, eu falo sobre o Zaratustra, tem excelentes passagens do Nietzsche no Anticristo, em diversas outras obras, então ele também serve como uma grande introdução ao Nietzsche, escrita com rigor acadêmico, embora seja um ensaio e com uma didática para pessoas que não têm tanto conhecimento em filosofia. Então, não deixe de ler o livro, é uma maneira de apoiar o canal também. E falando em apoiar o canal, você pode, no começo do mês de janeiro, se tornar membro do canal. E nós vamos estar oferecendo aqui aos membros um curso contínuo sobre Nietzsche. A gente vai ler as obras e se deter nas obras, passagens por passagens, as partes mais importantes, começando pela genealogia da moral. Depois a gente deve ir para o Crepúsculo dos Ídolos, enfim. Vai ser um curso contínuo. Os membros vão ter sempre acesso ao curso do Nietzsche. Não é só sobre uma obra, é um curso contínuo de estudo de Nietzsche. E também vão haver outros cursos. Então fique de olho para você estar fazendo a sua assinatura no clube dos membros desse canal. Muito obrigado, compartilhe o vídeo e até a próxima.